Bom dia, irmã Vera. Quem já for chegando, vai me dizendo aí se o vídeo está torto, se está de lado. Eu estou fazendo um teste aqui nele com o celular deitado, mas eu queria saber se vocês estão enxergando direitinho, né? Comigo em pé. E se o áudio está bom também, se vocês estão escutando bem a minha voz. Bom dia aí, o povo que está chegando. Deus abençoe vocês. Quem já chegou aí me avisa. Estou em pé aí diante de vocês? Ou o celular está deitado? A imagem está deitada? Bom dia, Keila. Bom dia, Orlando. Mameiro, bom dia. Pastor. Keila, bom dia. Oi, Lazi. Deus abençoe. Ana Maria. Bom dia, Meire. Bom dia, Ana. Tá baixo? Tá bom. É porque quem vai ministrar é o irmão Alexandre e ele tem a voz mais alta que a minha. Pode ficar tranquilo, vai ficar bom. Eu vou falar um pouco mais alto assim e a gente resolve. Melhorou agora? Falando um pouco mais alto? Amém. Amém. Se melhorou, então está bom. Sejam bem-vindos aí, irmã Eliane. Tá, nem falando um pouco mais alto, melhorou não? Para hoje à noite, a gente... Pode passar. Para hoje à noite, a gente vai melhorar a qualidade do som. A gente vai ter uma mesinha de som que vai nos ajudar bastante. Tá bom? Vocês estão escutando então a minha voz? Bom dia, Aline. Abração aí para você, para o Diogo, para a Elaine, bom dia. Tá bom, vocês vão me dizendo aí. Eu falo um pouco baixo, o Alex tem uma voz um pouco mais potente que a minha, então eu acho que vocês vão escutar melhor aí o irmão Alex do que eu. Tá bom? Queria aproveitar então, já são 9 horas, a gente já tem alguns irmãos online aí, já estamos com 28 irmãos nos assistindo, 29 agora, e eu quero aproveitar a oportunidade para avisar os irmãos, nosso culto de hoje à noite vai ser ministrado também dessa forma. Se o Senhor nos abençoar e a gente conseguir aí mais uns 200 inscritos mais ou menos no YouTube, a gente consegue melhorar aí essa transmissão, porque a gente vai conseguir transmitir pelo YouTube também. Hoje à noite a gente deve ter uma qualidade de som melhor. A gente está com um pouquinho de eco aqui, eu não sei tirar esse eco. Daqui a pouco, quando eu passar para o irmão Alexandre, eu vou lá na mesa tentar tirar esse eco. E aí a gente vai ter uma transmissão aí um pouquinho, com uma qualidade um pouco melhor, tá bom? Para hoje à noite a gente já vai fazer alguns testes aqui e a gente vai melhorar um pouco essa qualidade, tá bom? Eu queria começar esse momento pela manhã, vocês aí nos lares de vocês e nós aqui, irmão Alexandre e eu na igreja, nós vamos orar e eu queria convidar você a fechar os seus olhos para que a gente possa falar com Deus. Eu sei que a situação é inusitada, a gente também não está acostumado ainda com ela, mas a oração que nós vamos fazer é para o mesmo Senhor que nós sempre oramos, para o mesmo Deus que nós sempre clamamos. Eu quero convidar você a junto comigo, ao mesmo tempo, fechar os seus olhos na sua casa, porque o Espírito de Deus que já está aqui, ele também está aí no seu lar. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos clamar a Deus para que a gente possa ouvir a voz do Senhor através da lição desse domingo. Nós vamos acompanhar aqui o que o Senhor tem a nos dizer. Nós vamos louvar um pouco ao Senhor também, agora de manhã. Eu quero convidar você para, no mesmo Espírito que nós estamos aqui, também estar aí, para que Deus possa abençoar a sua vida e para que você possa se alimentar da palavra do Senhor. Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai, nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é soberano, nós entendemos que o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores,
e que nada acontece sem a sua permissão. Senhor, se estamos nessas circunstâncias, se estamos, Senhor, da maneira que estamos, é porque o Senhor assim permitiu. Então nós te pedimos nessa hora, como servos do Senhor, como homens e mulheres lavados pelo sangue do Cordeiro, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor entre com providência em nossa vida, em nossa família e em nossa sociedade. Senhor, esse vírus que tem amedrontado a muitos, que tem preocupado a nossa sociedade, que tem feito com que a gente viva um isolamento social, eu quero te pedir, Senhor, que com o poder, e o poder que só o Senhor pode revelar entre a humanidade, o Senhor nos livre desse mal, Senhor. Sei que é uma oração que talvez muitos questionem, mas eu creio no Deus que entra no meio do arraial do seu povo e cessa a praga, Deus. Então eu te peço, Senhor, haja com poder e glória, que as estimativas, Senhor, que as expectativas que têm sido muito pessimistas, Senhor, caiam por terra, porque o teu poder vai entrar na história da humanidade, Senhor, mais uma vez, e operar um milagre no meio do seu povo, Senhor. Deus, eu sei que nós pecamos, eu sei que a nossa sociedade, o nosso mundo é um mundo muito pecador, e talvez por isso estejamos sofrendo, Senhor, consequências do nosso pecado. E por isso, Senhor, eu te peço perdão por mim, pelos meus irmãos que agora estão orando na mesma oração que nós, e nós te pedimos, Senhor, alivia, Senhor, todo esse peso que o Senhor tem proporcionado ou permitido, Senhor, diante do seu povo. Abençoe cada lar, cada família, protege cada um dos seus, protege cada um que está ouvindo a nossa voz nessa hora, que está acompanhando, Senhor, essa aula da EBD, que o Senhor possa, Senhor, estar protegendo cada um de nós com poder e grande glória. Eu te agradeço, Senhor, por isso, e te agradeço porque sei que o Senhor já escutou as nossas orações. O Senhor escutou a oração da mãe, do pai, Senhor, do avô, Senhor, do filho, do jovem que está agora acompanhando junto conosco, orando junto conosco. E eu te peço, Senhor, que o Senhor haja conforme a sua soberania e o seu poder, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queria agradecer aos irmãos, nós já temos aí 31 pessoas online. Eu vou passar para o irmão Alex, a gente vai louvar ao Senhor junto. Enquanto isso, eu vou tentar ali, melhorar o eco que está atrapalhando um pouco. E aí a gente vai louvar aqui ao Senhor. Amém? Deus abençoe a todos. Vamos para a nossa aula da EBD. Bom dia, irmãos, graça e paz. Oportunidade essa de estarmos aqui para adorar a Deus, louvar a Deus. Estamos longe fisicamente, mas em espírito nós estamos juntos. Esse é o papel da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela não vive por vista, mas ela vive por fé. E diante dessa circunstância que nós estamos vivendo, nós vivemos por fé. E a nossa fé é que Deus pode dar o brado de vitória dele, sim, e acalmar, e eliminar essa praga e fazer o melhor, tudo para a glória dele. E sempre devemos lembrar que o céu é a sala de comando, de controle de tudo que está acontecendo. O céu. Vamos adorar a Deus com esse louvor. Não sei se está saindo o violão, mas se você conhecer, ouve comigo. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. O Senhor Jesus, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. O Senhor, tu és o rei, ó Deus, para dizer que tu és o Senhor. Declarei no seu lar, Senhor, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade.
igreja te adora. Nós te adoramos, Senhor. A tua igreja te adora. Declare comigo todos uma só voz: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, aleluia. A tua igreja te adora. Eu sinto Deus neste lugar, irmãos. Aleluia. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Tu és rei, Pai, independente da circunstância, para dizer que tu és o rei, Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Oh Jesus, obrigado, para dizer que tu és o Senhor. Vamos declarar, Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh Jesus, oh Senhor, a tua igreja te adora. Independente, meu Pai, do caos, independente do caos, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e misericórdia. A tua igreja te adora. Oh Jesus, a tua igreja te adora. Nós adoramos ao Senhor. Abra sua Bíblia no Salmo 122, perdão, Salmo 22, Salmos 22. Nós estamos na lição de número 4, a nossa revista é essa daqui, A Cruz de Cristo. Estamos na lição de número 4 e o tema dessa lição é Olhando Abaixo da Superfície. Essa lição de hoje, ela nos traz uma reflexão dos momentos, as 24 horas antes da morte do Senhor Jesus. E muitas vezes a gente passa batido nesses textos que a gente lê e a gente foca muito na morte, na ressurreição, mas quando a gente pega uma lição como essa, ela nos chama a atenção ali para alguns tópicos muito importantes. A gente vai, como devocional, ler o Salmos 22. Abra a sua Bíblia aí em casa, leitura do 1 ao 31, uma leitura um pouco extensa, porém uma leitura muito boa. Diz assim a palavra do Senhor: meu Deus, por que me desamparaste? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Deus meu, eu clamo de dia, mas não respondes, durante a noite e não recebo descanso. Tu, contudo, és o Santo, és o Rei, és o louvor de Israel. Nossos antepassados confiaram em Ti, tiveram fé em Ti e os livraste. Clamaram a Ti e foram libertos, em Ti creram e não se desapontaram. Quanto a mim, sou verme e não mais um homem, motivo de zombaria do povo, humilhado e desprezado pela humanidade. Ridicularizam-me todos os que me veem, balançam a cabeça e gesticulam, lançam insultos contra mim, dizendo: volte-se para o seu Senhor, que Ele o livre, salve-o, se é que quer bem. Apesar de tudo, foste tu que me tiraste do ventre e preservaste-me junto ao seio de minha mãe. Desde o meu nascimento
Fui consagrado a Ti, desde o ventre de minha mãe, Tu és o meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a tribulação está perto e não há quem me ajude. Muitos bois selvagens me odeiam, como touros, os poderosos de Bazã me cercam. Rugem como leões ferozes e escancaram a boca contra mim. Verso 14 do capítulo 22. Eu me derramo como água, e meus ossos todos se desconjuntam. Meu coração, como a cera, se derrete dentro de mim. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Tu me colocaste no pó, à beira da morte. Uma multidão de cães me cercou, um bando de malfeitores me envolveu. Transpassaram as minhas mãos e pés. Posso contar os meus ossos, um a um, mas as pessoas me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Tu, porém, ó Senhor, não fiques longe, força minha, vem depressa em meu auxílio, salva a minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos búfalos raivosos. Sim, Tu me respondes. Vou anunciar Teu nome aos meus irmãos e cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temei ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai o descendente de todo Israel, pois não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu seu clamor por ajuda. De Ti vem o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os pobres se alimentarão até ficarem satisfeitos, louvarão ao Senhor aqueles que o buscam. Que a vossa vida seja longa e próspera. Todos os confins da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois ao Senhor pertence o reino. Deus governa as nações. Todos os ricos e poderosos da terra se fartarão e o adorarão, e haverão de ajoelhar-se diante de Deus todos os que descem ao pó, até aquele que não pode preservar a própria vida. Se a descendência a ele servirá, a sua descendência a ele servirá, e anunciará o Senhor às gerações futuras. E a um povo que ainda não nasceu, testemunhará seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com o poder da sua glória. Amém. Irmãos, eu comecei essa devocional com esse texto longo, porque quando eu era novo convertido, primeira vez que eu li esse texto, ele mexeu muito comigo, porque se você perceber nos evangelhos, relatam a crucificação, relatam a crucificação, mas não dá detalhes. O Salmo 22, ele nos mostra com detalhe o que Jesus estava sentindo. A gente pode, se a gente começar a ler ali, bem no espírito, bem ligado com Deus, a gente entra na mensagem, a gente percebe o sofrimento do Messias. Algo que chama a minha atenção é quando ele diz que os ossos dele, aqui nesse texto, podiam ser contados. Quando a sua língua cola ao paladar, nos lembra a desidratação do Messias. Quando ele fala dos touros de Bazã, eram homens fortes, poderosos fisicamente, que estavam ali humilhando, maltratando ele. Ele fala das vestes, nos lembra lá nos evangelhos, quando as suas vestes foram rasgadas e lançadas à sorte. Mas o que mais chama a atenção são os últimos versículos. A gente percebe que em determinado momento do texto ele começa a falar da glorificação. É que o sofrimento do Messias era temporário, era um momento de sofrimento, era um cálice que ele tinha que passar por um momento, eram etapas, humilhação e o cálice do sofrimento. Ele passou, e ele diz aqui no verso 31, diz assim: e há um povo que ainda não nasceu, testemunhará
seus grandes feitos de justiça, pois Deus tudo fez com poder e glória. Deus tudo fez com poder e glória. Então esse texto, como devocional, ele faz a gente refletir do sofrimento do Messias. Segundo John Stott, ele, nessa revista, nessa lição, ele nos convida a gente ter uma reflexão e a gente adentrar no texto para a gente perceber ou entender as últimas 24 horas antes da morte de Jesus. Nessas últimas 24 horas aconteceram coisas maravilhosas aqui. Alguns acontecimentos que nos dá um entendimento teológico e profundo, para que prossigamos edificados e confiando, e crendo, e acreditando, e tomando posse, e vivendo como um cristão verdadeiro, vivendo como um evangélico verdadeiro, independente do lugar. Hoje a nossa realidade é essa, independente do lugar, nós somos cristãos. John Stott, ele nos convoca para examinarmos as últimas 24 horas da vida de Jesus e descobrirmos as verdades teológicas implícitas em cada parte do seu último dia. O que devemos observar, eu quero aqui junto com vocês refletir em dois textos interessantes que traz uma reflexão profunda nessas 24 horas antes da morte do Senhor Jesus. O primeiro texto foi no jardim do Getsemane. No jardim do Getsemane, no Evangelho de Marcos. Vamos lá no Evangelho de Marcos. Capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Jesus no Getsemane. A palavra Getsemane, o significado da palavra Getsemane é prensa de azeite. Era ali que eram prensadas, o significado eram prensadas azeitonas para extrair o azeite. E a gente percebe que nesse cenário no jardim de Getsemane, que o Senhor Jesus ele sente uma das suas maiores angústias, ou a sua maior angústia, horas antes de ele ser crucificado e ele ser humilhado, ser maltratado por muitos, melhor dizendo, por muitos. Diz assim o texto: então caminharam para um lugar chamado Getsemane. Marcos 14, versículo 32. Eu falei o versículo 32. Então caminharam para o lugar chamado Getsemane, e tendo chegado, solicitou Jesus aos seus discípulos: assentados aqui enquanto eu vou orar. E levou consigo a Pedro, Tiago e João, e começou a sentir grande temor e profunda angústia, e compartilhou com eles: minha alma está extremamente triste até a morte, ficai pois aqui e vigiai. Caminhou um pouco mais adiante e prostrou-se e novamente orava, para que, se possível, aquela hora fosse afastada dele. E rogava: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti, afasta de mim esse cálice, todavia não seja o que eu desejo, mas sim o que tu queres. Ao voltar para os seus discípulos, os surpreendeu dormindo. Eu quero ficar só até aqui essa parte, o verso 36. A gente percebe no episódio do jardim do Getsemane que aqui está a angústia do Senhor Jesus. A gente consegue, lendo esse texto, a gente consegue, como tema da lição, a gente consegue olhar abaixo da superfície, porque não foi algo tão fácil. Não foi algo tão fácil. Tem até um louvor que diz: eu sei que foi pago um alto preço. Ele, sendo Deus e sendo homem, ele sentiria dor.
ele sentiria o sofrimento, seus poros sangrar. Ele se sente a angústia, ele sente tanta angústia, tanta dor naquele momento, que ele quer os seus amigos perto. Ele sente a necessidade dos seus amigos. Como Deus e como homem, ele sente, ele chama, mas eles estavam dormindo. E no texto aqui do Getsemane, ele se sente triste e ele começa a orar. O Senhor vai orando, vai falando com Deus, e na oração do versículo 36 do capítulo 14, ele roga ao Pai: Pai, todas as coisas são possíveis para ti. O próprio Deus, Jesus, ele diz: Pai, todas as coisas são possíveis para ti. O Senhor pode tanto passar esse cálice como não. O Senhor pode, eu vou morrer, eu creio, o Senhor fará a ressurreição, eu ressuscitarei. Aqui eu faço até abro parênteses aqui, para fazer uma aplicação para a sua vida. Talvez esteja alguém aí do outro lado se questionando o porquê dessa realidade que nós estamos vivendo. Olha assim, fala: Deus, todas as coisas que são possíveis. É um momento, pode durar meses, não sei, não sabemos, porque Deus está no controle. Mas como cristão, confia no Senhor. Como cristão, como servo do Senhor, permaneça fiel. O Senhor Jesus tinha uma missão, e aqui no jardim do Getsemane, ele ora a Deus: Pai, todas as coisas são... As primeiras palavras da oração do Messias foi: todas as coisas que são possíveis, Deus, todas as coisas, afasta de mim este cálice. Ou seja, um tempo, era um período de tempo de sofrimento. Mas eu quero dizer para você, como a gente está olhando abaixo da superfície, que o sofrimento, a angústia de Jesus aqui no jardim de Getsemane, não era simplesmente pela dor física, não era simplesmente pelos cravos nas mãos, simplesmente pelo sofrimento, a desidratação do seu corpo. Mas a angústia de Jesus é que ele sabia que no momento que o pecado de muitos na humanidade viesse sobre a sua vida, ele sentiria a ausência do Pai, porque Deus não compactua com o pecado, e somente através do derramamento de sangue. O Cordeiro Santo, ele se entrega por nós. Olhando abaixo da superfície, não era só o sofrimento físico, doeu, porque a carne dele sofreu. Mas o sofrimento maior que ele sabia que no momento em que o pecado da humanidade viesse sobre ele, de muitos viesse sobre ele, Deus iria se afastar. A gente percebe que quando Jesus está na cruz, quando o Senhor Jesus está naquela cruz, o que acontece? Muitos começam a humilhar, furam ele, mas num dado momento Jesus exclama, foi o salmo que nós lemos aqui no início: Deus meu, por que me desamparaste? A ideia que nós temos de desamparo é a ideia de alguém que está se afastando, a ideia de que alguém que está caminhando junto a outra, ou junto com a outra, e ela está deixando a outra para trás e está continuando a sua caminhada. A ideia que a gente tem é essa. E Jesus sente naquele momento lá no Gólgota, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Por causa da ausência. Eli, lema sabachthani. Jesus exclama. E mais desse episódio da crucificação, do sofrimento, é muito lindo quando Jesus diz assim: está consumado, está concluído. Esse momento de dor, esse período de sofrimento foi concluído. O véu do templo se rasgou. Glória a Deus por isso. Agora você entende por que o véu do templo se rasgou? Imagine se o véu do templo não tivesse se rasgado nesse momento agora. Você teria que vir aqui para um sacerdote interceder por você. Eu sinto Deus nesse lugar. Você seria dependente totalmente de alguém para interceder por você. Mas o véu do templo se rasgou porque o Messias se entregou e ele disse: está consumado. A alegria que nós temos em meio ao caos é de que está consumado, e que o véu do templo se rasgou, em que nós temos acesso a Cristo. Aí na sua casa você está sentindo Deus, aqui nós estamos sentindo Deus, independente da distância física, nós estamos sentindo Deus.
Nós somos o corpo de Cristo, e essa situação nos prova e revela-nos que nós verdadeiramente somos a igreja de Cristo, irmãos. Porque nada nos para, a distância não nos para, a enfermidade não nos para, a doença não nos para, irmãos. Nada para a igreja de Cristo. Sabe por quê? Porque eu lembro quando Jesus disse para Pedro: Pedro, sobre esta palavra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre a minha igreja, porque a igreja é eterna, irmãos. Nossa terra não é neste lugar. Que linda a palavra de Deus falando aos nossos corações. Primeiro, nas últimas 24 horas da lição, a gente tem aqui esse grande exemplo no jardim do Getsemane, e a gente até faz aqui mais um apanhado aqui, é que nesse texto ele nos mostra qual era a realidade de Jesus. A realidade de Jesus, tanto no seu ministério, no início do seu ministério, era um ministério de oração, um ministério de palavra. E agora a gente percebe que ele está nos mostrando que ele não é movido por circunstância, que agora no sofrimento ele continua orando, continua buscando, e ele ora a Deus. E interessante, muito lindo, ele aceita a vontade do Pai. Fiquemos ligados e aceitemos a vontade de Deus. Oremos com fervor para que tudo se resolva. Oremos com fervor, porque somos cristãos em Cristo Jesus, somos fiéis a Deus, e nada irá nos parar. Esse texto ele dá-nos esses ensinamentos aqui. Ele nos fala dessa oração, dessa aceitação do Pai. Agora tem um outro texto que aqui na lição ela nos direciona, que é o texto da última Santa Ceia. Eu falei com vocês que nós iríamos olhar abaixo da superfície, e olhando abaixo da superfície, as últimas 24 horas do Messias sobre a terra e alguns textos, e os textos separados foram esses. Agora a gente vai ler aqui mesmo em Marcos, você já está aí em Marcos 14 mesmo, versículo 22, em Marcos 14, 22. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler um pouco antes aqui. Vamos lendo 17 em diante. Ao pôr do sol, chegou Jesus com os seus 12. E quando estava ceando, reclinados sobre a mesa, Jesus lhes revelou: com toda certeza vos afirmo que um dentre vós, este que come comigo me trairá. Eles ficaram consternados e lhes afirmaram: é certo que não serei eu. Eu imagino, né, aquela discussão ali prévia ali naquele momento. Versículo 20: mas asseverou-lhe Jesus: é um dos 12, aquele que come comigo do mesmo prato. Aí Jesus continua o versículo 21: o Filho do Homem vai, conforme está escrito a respeito dele. No entanto, infeliz daquele que trairá o Filho do Homem. Melhor que lhe fora jamais haver nascido. Aqui Jesus entra agora na instrução sobre a sua morte. E quando ceava, tomou Jesus o pão, e tendo dado graças, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai isto é o meu corpo. Primeiro ponto aqui, a gente percebe na última ceia que para os judeus a ceia era a Páscoa representava a libertação. E aqui nessa última ceia, Jesus está falando da libertação da humanidade. Ele está mostrando aqui como uma parábola que o seu corpo seria partido, que a sua vida seria partida e repartida pela humanidade. Ele diz, enquanto ceava, tomou Jesus o pão e, tendo dado graça, o partiu e o serviu aos seus discípulos, declarando: tomai, isto é o meu corpo. E em seguida ele diz: tomou Jesus o cálice e deu graças e o entregou aos discípulos, e todos beberam dele. Então lhes revelou:
isto é o meu sangue, o sangue da aliança, o qual é derramado para o bem de muitos. Com toda certeza vos afirmo que não voltarei a beber do fruto da videira, até aquele dia em que beberei do vinho novo do reino de Deus. E depois de haverem cantado um salmo, partiram para o Monte das Oliveiras. E a gente fez uma leitura aqui, fomos primeiro do Getsemane, e agora a gente voltou aqui à última ceia. Nessa ceia aqui a gente tem algumas lições que a gente precisa refletir. A última ceia de Marcos 17, pão e vinho são os símbolos do corpo de Jesus, o sangue derramado por muitos. Foi com esses elementos que Jesus instituiu a ceia do Senhor. A gente entende também que a ceia do Senhor, como Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17 em diante, que é um memorial. Que memorial é esse, irmão Alex? É algo que quando a gente participa como um memorial. A gente lembra daquilo tudo que a gente está falando aqui. A gente lembra, traz a memória, não que a gente não lembra durante o ano todo, a gente lembra durante o ano todo, mas a ceia é uma celebração. A gente celebra com alegria, com amor e com fé aquilo que o Messias fez, aquilo que o Senhor Jesus passou por mim e por você. Quando nós celebramos, por isso fala celebração da ceia. Quando celebramos a ceia, não celebramos triste, pensando, ele morreu, já era. Quando nós celebramos a ceia, nós celebramos, trazemos à memória aquilo que Cristo fez na cruz. Trazemos à memória o pacto, aleluia. Trazemos à memória o sangue da aliança. Trazemos em memória, aleluia, que foi através do sangue do Cordeiro que nós temos acesso direto a Deus. Através do sangue de Jesus, o sofrimento do Messias voluntário, que o homem tem acesso ao trono de Deus, acesso a Deus. Esse texto da última ceia, muito interessante que Jesus deixa para as últimas horas, para ele falar, olha só, a mensagem central da ceia não é comer, beber e encher a barriga, como os judeus achavam, não é comer, se fartar, deixar alguém com fome e o outro comer mais, não. Mas a mensagem central da ceia era o que? Fazer isso em memória. Lembrai que meu corpo será partido, porque somente com remissão, somente com sangue, a remissão do pecado do homem e da humanidade. Aí Jesus fala, e o meu sangue é o sangue da nova aliança. Oh, glória a Deus! Que coisa linda! Existem duas coisas interessantes aqui nesse texto, mas antes eu quero que você vá comigo lá em 1 Coríntios, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. É a hora. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 26. Diz assim: portanto, todas as vezes que comerdes deste pão e beber desse cálice, proclamai a morte do Senhor, até que Ele venha. Então, o que Ele disse lá com os seus discípulos? Esse pão é o meu corpo que é partido por vós. Eu morrerei, eu vou a Jerusalém e serei morto. E o sangue de Jesus vertido na cruz, o vinho, o suco de uva, era o sangue vertido na cruz. Agora, Paulo, ele fala, porque todas as vezes que comerdes deste pão, a ceia, beberdes desse cálice, proclamai a morte do Senhor até que Ele venha. Não que nós não proclamemos durante o ano todo, mas é no momento da ceia, é celebração. Celebração, por quê? Porque aqui dentro desse texto, dentro das instruções de Jesus, nós temos dois tópicos que eu quero frisar aqui com vocês. Dois tópicos muito fortes, e como a gente volta ao tema aqui, faz a gente olhar abaixo da superfície na ceia do Senhor. A ceia do Senhor, ela aponta para o passado. Ali vemos a cruz de Cristo e o seu sacrifício físico a nosso favor.
ou o seu sacrifício vicário a nosso favor. Quando celebramos a ceia, nas últimas 24 horas antes de ele ser crucificado, ele falou: meu corpo, meu sangue. A ceia aponta, primeiro, para o passado, porque nós estamos no presente. Mas não é um passado esquecido, não é um passado que não reflete no presente e nem no futuro. É um passado que reflete e vai refletir a toda a eternidade. Por isso, ele cita aqui, nas últimas horas da sua morte, ele cita o corpo, a morte e a ressurreição. O primeiro ponto aqui é isso: a ceia aponta para o passado, o seu sacrifício vicário. E o segundo exemplo, ela também aponta para o futuro. Ali vemos o céu, a festa das bodas do Cordeiro, quando ele vai nos receber, aleluia, como anfitrião, ou seja, o dono do céu, o dono da casa, para o grande banquete celestial. Quando a gente celebra a ceia, a gente percebe aqui no texto, Marco ele diz: eu não beberei mais do suco da uva, ou do suco da vide, até que chegue aquele dia no céu. Ele fala: essa é a última ceia, mas tem uma ceia celestial, tem um banquete celestial, para você que está pensando em parar, para você que está pensando em sucumbir, em chutar o balde, tem uma palavra de esperança para você. Nas últimas 24 horas antes de Jesus morrer, ele celebrou a ceia falando: eu morri, o meu sangue foi vertido por você, o meu sangue foi vertido naquela cruz por você. E outra coisa, essa é a última ceia, mas tem uma ceia preparada, tem um céu para você, tem um céu para a gente, irmãos. O que devemos temer? O que temeremos? Temeremos a dor, tememos as lágrimas, tememos em perder um ente querido. Mas, irmãos, a nossa esperança está em Cristo Jesus. Amém. Quando olhamos abaixo da superfície, o físico, o básico, quando nós deixamos de olhar para o básico, para o que está à nossa vista, e olhamos para a esfera espiritual, nós percebemos que estamos seguros em Cristo Jesus. Percebemos que estamos seguros no Senhor Jesus. Irmãos, abra aí em Apocalipse 19, olha só o que João viu. Apocalipse 19, versículo 9. Apocalipse 19, versículo 9. Pode ler do 6 em diante. Então João, na ilha de Pátimo, tem a visão do céu. Então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, e com o estrondo de muitas águas, e poderosos trovões, que bradava: aleluia! Porquanto o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exaltemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já está preparada. Para vestir-se foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve: bem-aventurados que são chamados aos banquetes da núpcia do Cordeiro. E disse-me mais: estas são as exatas palavras de Deus. Então, na última ceia, a gente percebe ali que ela aponta para o passado, que o Cristo morreu por você, está te sacudindo, está te lembrando. Ele aponta para o presente, para você não desistir, para você permanecer firme. E ele aponta para o futuro, que estaremos na boda do Cordeiro, que no céu, não, se faltarmos aqui, estamos com Cristo, estaremos no céu. Irmãos, não foi fácil para você. Olhando abaixo da superfície, não foi fácil. Imagine ele sentado à mesa e ele sabendo que um dos discípulos iria morrer. Ele está com um traidor à mesa. Ele não brigou, não se desesperou. Ele sabia que os homens estavam vindo prendê-lo, e ele manteve a sua postura, a missão que tinha para cumprir. E alguém vai me prender,
mas convém que o Filho do Homem morra. Ele diz, a palavra sempre de esperança, há sempre uma palavra de esperança. A palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Nós vivemos, a nossa vida, ela é pautada na palavra. No culto doméstico que nós estávamos fazendo lá em casa ontem, a gente falou com as crianças que a nossa vida, a vida do cristão, é pautada na palavra. Tudo que a gente for fazer, existem algumas decisões que são nossas, mas mesmo as decisões nossas são pautadas dentro da palavra, com retidão, com sabedoria. E a gente percebe que Jesus, ele fala a palavra de esperança. Eu não beberei mais esse vinho, serei partido, mas não beberei. Tem um endereço, lá nas bodas estaremos juntos. Olhando abaixo da superfície e olhando para dentro de nós, a gente percebe que a salvação foi gratuita. Não foi pelas obras de homem, todos condenados. E dentro dessa mensagem a gente percebe que o amor de Deus sem limites. O amor de Deus sem limites. E dentro dessa mensagem, a cruz de Cristo revela a gravidade do meu pecado. Ou seja, a cruz de Cristo revela a gravidade do meu pecado, o sofrimento de Cristo revela a gravidade do meu pecado. O Filho de Deus teve que morrer pelos meus pecados, pelo pecado de muitos. Mas eu percebo agora o amor de Deus sem limite, ou sem limites, e a salvação da cruz. Então é isso que nos estimula nessa manhã. Nessa lição é isso que te estimula. É que você não vive por vista, você vive pela fé no Filho de Deus. Eu quero terminar essa lição dizendo algumas coisas aqui. O que te estimula? O que você poderia fazer? Já que a gente sabe muito bem que o homem não é justificado pelas obras. O homem não tem nada de bom no homem. Mas quando ele tem Cristo em sua vida, ele tem o quê? O Espírito Santo. E conforme ele ora, ele lê a palavra, ele se afasta de tudo que é pecado, para não errar o alvo, ele passa a se encher do Espírito Santo. E essa plenitude, ele lhe dá capacidade a você viver em gratidão todos os dias. A palavra final é essa: gratidão. O que eu posso fazer, irmão Alex? Vou subir as escadas de joelho, vou dobrar diante de uma imagem. O que eu posso fazer em agradecimento a Deus? Reconheça que ele sofreu e muito. Pedro diz, segundo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19: sabemos que não foi com coisas perecíveis, como ouro ou prata, que nós fomos libertos, mas foi com o precioso sangue de Jesus. O Messias sofreu, morreu e ressuscitou, e estaremos com ele para a glória de Deus Pai. Amém? Aqui eu termino a lição, até que o Senhor falou. Então te agradeço. Te agradeço, pastor pediu, te agradeço. Vamos adorar juntos, né? Maravilha. Foi um pouco estilo pregação, mas é como você quer, né, pastor? O pastor falou, fica à vontade. Cadê minha paleta? Vamos louvar juntos então, aproveitar esse final de aula e vamos celebrar o Senhor. O irmão Alex disse que a palavra é gratidão, então vamos cantar Te Agradeço. O coro. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém.
agradecer aos irmãos que participaram aí da nossa aula da EBD. Os irmãos viram que uma palavra tão edificante. Eu estava aqui ouvindo o irmão Alex em alguns momentos me emocionando com o texto bíblico. A gente se emociona em ver a obra de Deus em nossas vidas. Obrigado a todos os irmãos que assistiram aí a nossa aula de EBD. A gente teve momentos em que tinha mais de 60 irmãos assistindo a nossa escola bíblica. Eu quero agradecer a vida de cada um dos irmãos. Quero pedir aos irmãos que se programem para que hoje às 19 horas em ponto a gente começa a nossa celebração. Então você vai celebrar na sua casa, nós vamos celebrar aqui. Teremos alguns irmãos também nos ajudando no louvor e a gente vai ministrar a palavra. Queria que você convidasse seus amigos para escutar a palavra de Deus, uma palavra da palavra de Deus, que vai falar ao seu coração, ao coração de quem ainda não conhece a Cristo. Então eu quero convidar você a nos ajudar nessa divulgação da palavra. Envie aí o link da página. Se Deus permitir e se os irmãos nos ajudarem, a gente vai conseguir aí os 1000 inscritos que a gente precisa no YouTube, para que a gente possa divulgar também pelo YouTube. A insistência para a gente conseguir esses 1000 no YouTube é porque isso vai ajudar a gente a divulgar para quem não tem Facebook. A gente vai ajudar as pessoas que querem assistir pela TV na sala da sua casa, aqueles que têm uma Smart TV ou algum aparelho que transforme a sua TV no Smart TV. Então nos ajuda, divulga lá nos seus amigos o YouTube da igreja, para que a gente consiga oferecer um vídeo, um áudio que alcance mais pessoas também, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, tenha um domingo abençoado. Se você está reunido em família, aproveite essa oportunidade aí para abraçar, para orar com os seus. Dentro de casa a gente pode abraçar, dentro de casa a gente pode orar de mãos dadas. Respeite aí esse isolamento social, isso é importante. A gente tem visto notícias horríveis ali da China, da Itália, e a gente não quer que no Brasil aconteça de forma semelhante. A gente crê, como eu orei no começo, eu creio na operação de Deus, eu creio no poder de Deus. A palavra de Deus nos conta em vários momentos que Deus interviu na história, e esse é um momento que se o povo de Deus orar, eu creio que Deus pode intervir e fazer com que essa situação que a gente está vivendo não chegue ao caos que a Itália está vivendo, porque as perspectivas são de que chegue a esse caos ou coisa pior, mas eu creio na interação de Deus aí na história da humanidade. Eu creio que se você orar junto com a gente, Deus pode fazer um milagre aqui no meio do Brasil, esse país que eu creio que é amado por Ele, nós somos amados pelo Senhor também. Então nos ajude, tá bom? Na divulgação, nos ajude estando conosco aqui às 19 horas, quando o nosso culto vai começar, e nos ajude também lá se inscrevendo no nosso canal do YouTube. Fiquem com Deus, um grande abraço, bom domingo a todos. Domingo abençoado a cada um de vocês. Um abraço.